Jurassic World Recomeço vem com a premissa de começar uma nova franquia, ou no caso, um novo legado da franquia Jurássica. Mas será que de fato é um bom recomeço ou foi mais uma bomba na franquia Jurássica? Eu decidi fazer um vídeo hoje com a minha opinião com relação ao filme como um fã de longa data. Lembrando que isso é um vídeo baseado na minha opinião do que eu esperava no filme e o que eu acabei não recebendo. Enfim, galera, caso curtam, peço que deixem um like, curtam, se inscrevam e bora tentar analisar um pouco mais esse filme. Começando pela história. Os dinossauros agora não conseguem mais sobreviver no mundo humano, infelizmente devido a questões climáticas, a atmosfera é diferente de quando eles viviam no passado, e também tem a questão da interferência humana, como já sabemos, com relação à poluição, doenças, caça ilegal. Isso reduziu drasticamente o número de dinossauros pelo planeta, e os poucos que restaram agora ficam em ilhas espalhadas pelo mundo, onde tem um clima mais próximo do que eles viviam no passado, e a presença humana é totalmente proibida. Em meio a esse cenário, uma empresa chamada Parker Genetics quer desenvolver um medicamento milagroso para curar várias doenças cardiovasculares, o que poderia estender a expectativa de vida humana em até 20 anos. Porém, para poder criar essa cura milagrosa, eles vão precisar do DNA dos 3 maiores dinossauros do planeta. As 3 criaturas sendo, no caso, o Mosasauro, o Quetzalcoatlus e também o Titanossauro, que convenientemente estão localizados na mesma ilha. E é aí que entra o meu primeiro problema com esse filme, o marketing mentiroso que Jurassic World Recomeço teve. Jurassic World Recomeço se venderia no caso como um retorno para as raízes do Jurassic Park, ou seja, a suposta ilha onde eles teriam que ir para poder coletar o DNA dos 3 maiores dinossauros seria uma base de pesquisa do Jurassic Park original, que havia sido construído em 1993 por John Hammond, porém, como sabemos, acabou não dando certo. E eu pessoalmente tinha achado essa ideia maravilhosa, no caso voltar às origens e explorar mais os segredos do parque original. E também, segundo o que diziam no lançamento, a ilha seria infestada de dinossauros defeituosos ou considerados muito feios para o parque original, até mesmo muito perigosos, incluindo até mesmo um mutante, que seria a primeira tentativa de criar um Tiranossauro Rex, porém uma tentativa que deu errado, sendo esse monstro o Distortus Rex. Porém, descobrimos no decorrer do filme que aquela ilha na verdade era uma base de pesquisas para o Jurassic World e não o Jurassic Park. Ela foi criada com um simples intuito, criar dinossauros mais atrativos para o público, pois como a Claire já disse uma vez, ninguém se impressiona mais com um dinossauro. Há 20 anos a desextinção foi algo impressionante. Hoje em dia as crianças olham para o estegossauro como olham para um elefante no zoológico da cidade. Conforme a Claire disse, o público não tinha mais tanto interesse assim nos dinossauros, eles estavam ficando muito monótonos. Foi para isso que a nova ilha foi criada, para servir como um complexo de pesquisa onde eles criariam dinossauros melhores, mais interessantes, maiores e até mesmo começariam a criar seus novos híbridos, ou seja, muitas criaturas que vemos desse filme na verdade não são mutantes, são híbridos, tentativas falhas de criar os primeiros híbridos. E esse foi para mim o primeiro demérito do filme, o primeiro ponto negativo, porque ele se vendia como um retorno às raízes do Jurassic Park, onde tudo começou. Porém, infelizmente, toda essa temática de dinossauros maiores, com mais dentes, híbridos, parece uma coisa muito mais do World do que do Jurassic Park. E pessoalmente eu achava a primeira ideia muito melhor, explorar os erros do Jurassic Park, que eles tentaram esconder de nós. Porque, claro, nós vimos os dinossauros maravilhosos, lindos, finalizados, porém nunca vimos o processo de erros e acertos. Só vimos o acerto, mas nunca vimos os erros. Mas daí, infelizmente, voltamos à estaca zero, onde não exploramos mais nada do Jurassic Park ou do passado da Ingen, e simplesmente focamos no universo mais atual, onde temos que ter dinossauros maiores, melhores e híbridos. E eu pessoalmente achei isso muito chato, pra mim foi um ponto muito negativo do filme. Outra parte do marketing mentiroso que também desagradou muito foram os próprios dinossauros. Eles venderam muito os dinossauros como o marketing central do filme, porque óbvio, os dinossauros são o centro do Jurassic Park. Tudo envolvendo a franquia Jurássica são os dinossauros, eles são o foco de tudo. Porém, nesse filme, eles foram literalmente deixados de lado, assim como foi feito em Dominion, eles não foram praticamente o foco principal. Começa que primeiro eles tentam de todas as formas possíveis fazer a gente ter algum tipo de simpatia ou empatia pelos protagonistas humanos. E cara, literalmente, eu acho que foi a parte que eu mais odiei foram os protagonistas. Tá, o cientista é legal, convence, mas de resto é muito esquecível, eles não são marcantes. Tem todo um drama da Zora que infelizmente perdeu um colega num treinamento de um carro-bomba,
O colega dela, o Duncan, que parece que brigou com a esposa porque eles perderam um filho, só que você não consegue ter empatia, você não consegue se conectar com eles. É muito chato, foi literalmente, acho que 20 ou 30 minutos de diálogo deles é muito arrastado. Não dá pra ter empatia por esses caras. Eles tentaram forçar um tipo de arco pra garotinha, onde ela começa odiando os dinossauros, querendo que eles nunca tivessem voltado à vida. Aí do nada ela conhece a Dolores, que é o novo pet do filme, e entre aspas ela vai mudando de ideia com relação aos dinossauros, ela vai tendo uma nova visão sobre eles. Porém nem isso salva, porque é mal desenvolvido demais, é muito acelerado, não dá pra você ter empatia por ninguém ali. Agora falemos deles, os dinossauros do filme. Literalmente, boa parte das cenas de dinossauros que a gente vê no filme, infelizmente já tinham sido vazadas no trailer. Ou seja, não teve nada de novidade dos dinossauros, tudo a gente já tinha visto nos trailers. Eu acho que os únicos que tiveram alguma cena diferente foram o Espinossauro e também o Quetzal, mas eles só tiveram uma cena adicional, de resto tudo foi vazado nos trailers, não teve novidade, não teve nada. Cara, eles usaram os espinossauros a exaustão durante os trailers, durante os teasers, promoções, artes conceituais, cartazes, eles foram usados a exaustão. E quando chega no filme, eles só tiveram aquela cena da perseguição no barco e uma cena a mais de um espinossauro na praia, só, não teve mais nada. E eles foram usados como peça, eles foram a peça principal do marketing de Jurassic World. Os espinossauros foram o marketing do filme. E só tiveram essa cena no filme, não teve mais nada deles além disso. Aqui foi repetido o mesmo erro que usaram no marketing de Jurassic World Dominion com os Atrociraptors. Eles só tiveram uma cena no filme e depois foram esquecidos, não apareceram mais. Eu pessoalmente acho que o marketing do filme foi o pior possível, porque ele foi o marketing mais mentiroso que eu já vi na minha vida. Ele pintou um filme que a gente queria muito ver, só que no final não recebemos. Agora vamos ao foco principal do vídeo, que é algo que eu queria deixar um pouquinho mais específico aqui, que foi o desrespeito com relação aos fãs e também com os dinossauros. E por que eu falo desrespeito? Porque simplesmente os dinossauros no filme, que deveriam ser o foco de tudo, o centro, foram deixados de escanteio para poder dar meio que o estrelato para os novos, entre aspas, mutantes, só que sabemos agora que são híbridos. A começar que, pelo que é dito pelos protagonistas, a ilha, no caso a nova ilha, acho que é Saint Hubert, não me lembro o nome certo ainda, é uma ilha com mais de 20 espécies de dinossauros, porém nós não chegamos a ver praticamente nada dessas 20 espécies. Nós vemos sim alguns como o Tiranossauro, o Titanossauro, mas não vemos mais nada. A ilha parece que não tem vida o suficiente, parece uma ilha vazia. Sendo que em uma ilha com mais de 20 espécies diferentes, eles deveriam trombar com muito mais dinossauros. Porém, praticamente não tem mais nada além do Tiranossauro, o Titanossauro, o Quetzal, você não vê vida nessa ilha. Acho que o único dinossauro fora do padrão que nós vimos foi um Anquilossauro, só que foi uma cena curtíssima, de 1 segundo, e depois mais nada. Mas aí, é claro, veio uma das cenas que mais me deixou, tipo assim, pra quê? Desnecessário, foi revoltante, nojento, que foi o desrespeito com o Velociraptor. Cara, se fosse pra fazer o que eles fizeram com o Raptor no filme, nem que soltassem uma arte conceitual dele, porque infelizmente eles pegaram o Velociraptor mais popular da franquia, que era o Velociraptor da Ilha Sorna, colocaram de volta no filme por uma cena de uns 4 ou 5 segundos, só pra ser morto pelo novo mutante do filme, que é o Multadon, um Raptor com asas. Como se dissessem: ei, olha o que a gente faz com o que vocês tanto amam, a gente pega um ícone do passado de vocês, a gente humilha, a gente esmaga, a gente destrói, e entrega para vocês uma coisa muito melhor, um Velociraptor voador. Eles tentam até mesmo replicar a cena da cozinha, só que eles colocam o Multadon no lugar do Velociraptor. E a cena não chega a 1/10 de tensão da cena original da cozinha com o Velociraptor. Eles poderiam muito bem ter simplesmente colocado os Velociraptors como sendo uma ameaça no filme, e todo mundo compraria essa ideia. O povo queria ver o Raptor de volta como uma ameaça e não como um pet. Essa cena da cozinha poderia ter sido muito mais memorável se tivesse sido replicada com o Velociraptor da Ilha Sorna. E eu garanto, teria a mesma tensão que teria anos atrás. Inclusive seria muito mais épica porque seria com o Raptor da Ilha Sorna. O Tiranossauro então, nem se fala. Tudo que a gente queria ver do Tiranossauro foi mostrado no trailer, e só isso. Ele não tem cenas novas além daquelas no Rio. Ele não apareceu matando ninguém, não matou nenhum dinossauro, foi decepcionante. Pelo que diziam, ele teria uma batalha final contra o Distortus Rex, onde ele sairia vitorioso. Inclusive vamos falar dele agora, o Distortus Rex. Supostamente seria o vilão do filme, aquele que causaria o terror na ilha e também nos protagonistas. Porém, infelizmente ele só aparece no final do filme.
O marketing tentou apresentar uma criatura perigosa, monstruosa, implacável, cruel, mas no final eles só entregaram o que parece um bebezão gigante. Quem assiste o filme, no caso quem ainda for assistir, vai reparar que o Distortus Rex mais parece um bebezão curioso do que um monstro sanguinário. Ele olha pra tudo com curiosidade, ele gosta de tocar, pegar nas coisas e só depois que ele decide que talvez possa ser comida, ele vai lá e come. Não parece uma criatura que vai com um instinto assassino e impiedoso pra cima pra poder matar alguém. Ele só parece uma criatura muito curiosa, muito tranquila. Tanto que quando ele aparece, o máximo que ele fez no filme foi comer um helicóptero, o que eu achei muito foda, foi de fato uma cena incrível. E ele matou o vilão do filme. De resto, só ele não teve grandes feitos. Não foi tipo assim um vilão marcante. Ele nem pode ser considerado um vilão, eu acho. Sendo que ele foi vendido como uma ameaça principal do filme. Porém, só aparece no finalzinho com uma ponta bem mais ou menos. E nem teve uma luta colossal com algum dinossauro. Infelizmente a luta final foi cortada. Ou seja, o Distortus Rex segue vivo na ilha. O que é engraçado quando você para pra pensar. Porque de toda a franquia Jurássica, ele é, junto com o Espinossauro, um dos poucos dinossauros vilões de fato que conseguiu matar pessoas e se sair bem no final. Ele não foi morto ou de alguma forma castigado, ele simplesmente matou as pessoas que ele queria e voltou a viver a vida dele tranquilo na ilha, sem nenhum tipo de consequência. Bom, o filme já está fazendo milhões ao redor do mundo, talvez chegue ao bilhão, e é óbvio que vai ter uma sequência. E com certeza eles vão querer voltar a essa ilha e vão querer dar mais destaque ao Distortus Rex. Mas no final, o Jurassic World Recomeço é um recomeço de fato, é um bom filme. Eu devo dizer que eu senti que isso aqui foi mais um encerramento do que um recomeço. Tanto que se você quisesse pegar a franquia Jurassic inteira, maratonar e cortar o Dominion e ir direto pro recomeço, você poderia fazer isso tranquilamente, porque esse filme funciona bem mais como o final do que o próprio Dominion tentou ser. Ele resolveu a questão dos dinossauros ao redor do mundo, fazendo eles voltarem a viver em ilhas isoladas, onde a presença humana é proibida. Agora tem uma nova cura que vai rodar o mundo, que vai curar várias doenças e assim prolongar a expectativa de vida humana. Só que você não vê como avançar muito depois disso. Pode ser que de fato, talvez, quando a cura for publicada e souberem que teve o sangue de dinossauros envolvido, talvez o interesse do público pelos dinossauros voltem. Ou seja, talvez também volte o interesse do povo errado para os dinossauros. Talvez eles vendo que os dinossauros tenham um uso medicinal tão grande, eles queiram retornar às ilhas para poder tirar os dinossauros de lá de forma ilegal e fazer mais pesquisas. E talvez assim eles voltem a se espalhar pelo mundo. Pode ser que de fato dessa vez a teoria que o Luan tanto tentou usar agora do vírus, que no caso iria varrer a humanidade e os dinossauros, possa ser aproveitada. Talvez dessa suposta cura que eles estejam tentando criar nasça uma nova doença que vai começar a erradicar os seres humanos e talvez deixe o espaço livre para os dinossauros, mas só o tempo dirá. Até lá só nos resta aguardar. Mas essa é a minha opinião com relação a Jurassic World Recomeço. Eu achei um filme bem mais ou menos. Foi desrespeitoso com relação aos dinossauros e também aos fãs da franquia Jurássica como um todo, ou pelo menos os de longa data, e ele funciona bem mais como um encerramento do que um recomeço. Mas e aí, o que você acha? Você concorda comigo? Discorda da minha opinião? Deixa aí nos comentários sua opinião. Enfim, valeu galera, falou!